Sejam muito bem-vindos. Nessa aula eu vou passar, né, vamos deixar o regime CC, vamos entrar no regime CA. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma introdução sobre senoide, tá? Primeiro, vamos esclarecer o que vimos em regime CC, o que é um regime CC. Um regime CC, ele consiste em um fluxo contínuo e ordenado dos elétrons em uma mesma direção. O que me traz que o módulo da tensão e corrente, ela não varia ao longo do tempo. Eu não tenho uma variação do fluxo dos meus elétrons, né? Ele vai ser sempre, convencionalmente dizendo, ele sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Ele mantém aquele valor constante ao longo do tempo, tá? Então, as correntes elétricas percorrem o fio sempre no mesmo sentido. E uma fonte de regime CC que nós encontramos no nosso dia a dia são as baterias, né? E aqui eu trago modelos diferentes ou exemplos diferentes de baterias que é facilmente encontrado no nosso cotidiano. Já o regime CA, ele vem pela importância da geração da energia, e aí eu englobo um pouquinho na mundial. Aqui no Brasil é muito forte, foi muito forte durante muito tempo, e ainda, bem, enfim, foi muito forte o regime hidráulico, onde eu tenho uma conversão de energia. Na verdade, eu tenho um reservatório de água onde eu tenho uma queda, né, uma troca de energia potencial aqui. Essa energia, ela vai girar, o fluxo dessa água, ela vai girar o eixo aqui da minha turbina. Esse eixo, ele está ligado a um gerador, e esse gerador, eu posso fazer o paralelo como se fosse uma espira, tá? Girando em um ímã, né, em um campo magnético. A gente sabe que a corrente, o sentido da corrente induzida na minha espira ou no meu indutor depende do campo, do sentido do campo magnético. Então, num gerador, por exemplo, né, se eu girar ali, se eu alterar o campo magnético, eu tenho então a corrente do indutor sendo gerada em sentidos distintos. E aqui eu trago uma animação para isso. Aqui eu tenho um gerador, então eu tenho fios enrolados aqui e um campo magnético tendo seus polos aqui alterados. E isso me faz ter que em cada uma dessas espiras eu tenha um sentido alterado à medida que eu giro o meu campo magnético, tá? E assim eu gero eu tenho a minha geração em regime alternado. Então, aqui um exemplo de uma única espira, né? Então, eu tenho, quando ela está imersa no campo magnético, e na posição A, eu não tenho ali, o meu valor de tensão é nulo. Quando eu passo ela para uma posição B, ela chega a um valor de tensão máximo e assim sucessivamente, gerando esse formato de onda em um ciclo inteiro, tá? Então, por isso, dado essa geração dessa espira no campo magnético, é que nós temos nosso regime CA. E aí você diz, Marley, eu não tenho só geração hidráulica, então acontece que a geração hidráulica ela foi forte durante muito tempo, por acreditar que ela tenha menos perda na transmissão, né? Então, as novas gerações ou a geração distribuída, das formas alternadas de energia, por exemplo, a eólica ela produz, né? Ela produz a geração de energia alternada trifásico, mas mesmo que você gere em um eólico com corrente contínua, é utilizado um inversor antes de mandar para a rede, tá? Por quê? Porque todo o nosso sistema foi construído em cima durante muito tempo da hidráulica, então e ali é a forma mais econômica, né? Foi considerado durante muito tempo a forma mais econômica de transmissão, então precisa passar por um inversor para chegar à rede. O sistema fotovoltaico, ela gera em CC. O que nós pegamos de energia das placas solares, ela é em CC. Então, ela vem aqui no regime contínuo, joga no inversor,
ele depois passa por um transformador para elevar, né, o valor para ser transmitido pela rede. Então, a geração fotovoltaica, ele passa por uma inversão para chegar à rede, bem como alguns geradores eólicos, mas geradores eólicos ele consegue transmitir CA, tá? Então, vamos ao que interessa, né? Vamos ao foco dessa aula. As fontes, o regime CA, ou vamos dizer assim, fonte CA, o sentido dessa, seja de tensão, seja de corrente, ela varia ao longo do tempo. Então, a polaridade inverte com o tempo. O módulo de tensão e corrente varia continuamente com o tempo. Então, horas a minha espira ela vai estar fazendo com que o valor da minha tensão seja máximo positivo, hora máximo negativo. E assim, a corrente vai invertendo numa frequência, aqui no Brasil, de 60 Hz, ao longo do, né, vai se invertendo ao longo do tempo. Então, no sistema brasileiro de transmissão, ocorre 120 inversões a cada segundo, ou seja, eu tenho 60 vezes de ciclo positivo e 60 vezes de ciclo negativo, gerando aí o meu regime CA em 60 Hz, tá? Quando eu falo em regime CA, eu não falo só de ondas senoidais, tá? Aí é muito importante a onda senoidal, dado que a transmissão de energia é feita em senoidal, mas qualquer onda que apresente ciclo positivo e ciclo negativo, ela é considerada alternada, como a onda quadrada, a onda triangular, dente de serra e assim sucessivamente, tá? Como eu disse, o foco da energia é em ondas senoidais, então vamos detalhar um pouquinho, vou trazer algumas características importantes das ondas senoidais, tá? De uma forma genérica, a gente considera que uma tensão senoidal, tudo que eu falar em relação à tensão senoidal é válido para a corrente senoidal, tá? Então, de uma forma genérica, ela é representada por um valor máximo, valor de pico, de uma senoide. Então, VM seria a minha amplitude máxima, ou seja, o meu valor de pico. O ômega ali é a frequência angular em segundos, e o ômega T é o argumento dessa senoide, tá? Assim como qualquer senoide, ela é uma função periódica, ela se repete em intervalos regulares de tempo, ou seja, a cada 2π ela se repete. Então, eu posso considerar que o período da minha onda senoidal é dada por 2π sobre ômega, então eu posso substituir ao longo do tempo que o ciclo da minha onda senoidal vai ser um tempo t segundos, ou seja, é o tempo que ele gasta, é o tempo em segundos que ele gasta para gerar um ciclo. O inverso desse meu tempo, né, desse meu período é dado como frequência. E essas são as relações matemáticas que vocês já conhecem quando tratamos sobre senoidal, tá? Para provar que ela é uma função periódica, então eu posso dizer, para ser uma função, eu posso dizer que o fato de V de t se repetir a cada t segundos, eu posso substituir o tempo por tempo mais o período. E assim, se eu posso dizer que V de t é V de t mais o período, e aí no lugar de t eu vou substituir por t mais tal, tá? E aí eu consigo provar a vocês matematicamente que o V de t mais tal equivale ao V de t. Então, eu consigo dizer que eu consigo cumprir aquilo que diz que uma função periódica é aquela que satisfaz que uma função de t é igual a função de t mais n período para qualquer tempo e para qualquer número inteiro n. Tá? Então, aqui é só uma prova matemática que a minha senoide, ela é sim uma função periódica a cada t segundos, certo? Se a onda senoidal, ela não inicia em zero quando o tempo é igual a zero, então a gente diz que ela possui um deslocamento de fase. A gente diz que ela tem um ângulo de fase, ou ela simplesmente uma fase. A onda de tensão aqui, ela pode estar deslocada para a esquerda, ou a onda de tensão ela pode estar deslocada para a direita. Se ela está deslocada para a esquerda, a gente acrescenta essa fase, a gente acrescenta esse deslocamento de fase. Se ela está deslocada para a direita, a gente subtrai esse valor de fase ou ângulo de fase. Então, de uma forma genérica,
a gente pode, então, dizer que a representação da tensão em CA ela é dada por um valor de pico, ou um valor de tensão máxima, mas sendo acrescido aqui da fase ou do deslocamento, tá? E aí eu posso comparar duas ondas, por exemplo, eu tenho aqui a tensão V2, que ela está deslocada de um ângulo positivo aqui, né, de um ângulo θ positivo, ela chega primeiro, vamos dizer assim, ela parte primeiro. E eu tenho aqui um V1 que ela inicia em t igual a zero, ou seja, eu posso dizer então que V2 ela está avançada em relação a V1 em θ, ou ainda que V1 está atrasada em relação a V2. Se esse valor de fase for diferente de zero, dizemos que V1 e V2 estão fora de fase. E nas aulas nas outras aulas, a gente vai perceber que eu tenho dois elementos passivos, eu tenho elementos passivos que deslocam ou tiram de fase a minha tensão e minha corrente, tá? Então, vamos deixar isso para frente. Aqui eu trago para vocês algumas características, ou seja, as identidades trigonométricas de uma senoide. E essa identidade trigonométrica, ela amplia o conceito quando eu falo sobre senoide. Porque senoide não significa que ela seja uma onda senoidal. Uma onda cossenoidal, vamos dizer assim, uma onda de cosseno, ela também é chamada de uma onda senoidal, dada a relação ou a identidade trigonométrica que todo seno é um cosseno deslocado de 90 graus, tá? Então, toda a identidade trigonométrica válida para as funções senos e cossenos, elas devem ser utilizadas e podem ser utilizadas aqui, quando a gente fala de uma geração CA ou de um regime CA e o termo senoide, ela amplia e ela não é apenas um seno, ela pode ser representada também pelo cosseno, respeitando a identidade trigonométrica, tá? Bom, agora as duas últimas características que eu quero trazer para vocês sobre senoides o termo valor médio, ou os valores médios de tensão em regime periódico. O valor médio de uma onda periódica, seja ela de tensão, corrente ou potência, está relacionada com a componente contínua dessa onda. Então, eu tenho uma grandeza em CA de tensão. Quando eu trago o valor médio dele, eu estou relacionando a componente contínua dessa onda, tá? E qualquer função periódica com período t de um valor médio, ela representa a área do meu gráfico, né? A área do meu seno, da minha função seno, da minha função cosseno, que matematicamente eu posso dizer que o valor médio é 1 sobre período integral de Vm seno, e aí eu trouxe aqui a equação geral, seno de ômega t mais uma fase. Outra característica que eu quero trazer para vocês é o valor eficaz, ou o valor RMS. Representa o valor de tensão corrente em CC, que produz a mesma dissipação de potência que a tensão ou corrente em CA, ou periódica. Então, significa que, quando você me mostra o que você calcula um valor RMS ou valor eficaz, você, na verdade, você está trazendo, você está encontrando o valor de potência dissipada em CC, daquela onda periódica, daquela onda CA, em um restor. Essa seria a comparação, tá? E qualquer função periódica com período t possui o valor eficaz calculado como sendo raiz de 1 sobre t e o v de t aqui genérico elevado ao quadrado. Se você considerar essa função uma função senoidal com fase nula, você vai encontrar então que o valor RMS ela é 0,77 do valor máximo ou valor de pico da minha tensão, tá? Então, era isso que eu queria tratar com vocês sobre introdução, ou introdução a CA, ou introdução a senoide. Nos vemos na próxima aula.